Vida cristã, o desafio de seguir a Cristo. A vida cristã, meus amigos e meus irmãos, não é uma filosofia. Vida cristã é andar com Deus, é seguir a Jesus, é ter compromisso com o Senhor. E eu sempre tenho dito, quando trago mensagens a respeito da vida cristã, que em nossa caminhada, aliás, a nossa caminhada, ela é feita de renúncias. Você já parou para pensar que nem tudo aquilo que você gosta, que lhe agrada, agrada a Deus? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa muito querida, crente, e essa irmã disse que ela estava habituada a ter um certo estilo de vida, uma rotina aparentemente saudável. E essa pessoa, essa irmã, achou que aquilo que ela sempre fazia ao longo de muito tempo era bom, estava sendo algo normal, algo que agradava a Deus. Mas com o discernimento que ela teve através do Espírito Santo de Deus, ela pôde entender que havia alguns detalhes de sua vida que não estavam se encaixando com a vontade do Senhor. E então ela precisou mudar algumas atitudes. É como se fosse um tumor silencioso que ia progredindo além do tempo, mas ela se deu conta daquilo que ela estava vivendo há muitos anos. Ela precisava consertar algumas coisas como ela fez. Então ela renunciou a algo que ela estava habituada a fazer. Quando nós praticamos algumas coisas aparentemente boas, mas que nos afastam de Deus, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos ficar atentos, porque podemos pensar que são coisas pequenas, que são coisas aparentemente fúteis, mas que lá na frente elas podem ser grandes obstáculos em nossa vida cristã. Por isso eu usei o exemplo de um tumor. Quando ele é diagnosticado e tratado no começo, ele tem muita chance de regredir e até mesmo de parar, não é, irmão Amorim, doutor Amorim? Seguir a Jesus implica em mudanças de posição. Seguir a Jesus implica em mudanças de atitudes provenientes do arrependimento, mudanças de estilo de vida. E aí vem a pergunta relacionada à vida cristã. Até onde nós estamos, ou até onde eu e você, até onde você está disposto a seguir a Cristo? Nesta noite eu quero meditar com a igreja sobre o nosso percurso espiritual aqui neste mundo. Ou seja, como eu disse na quarta-feira retrasada, a nossa participação no reino de Deus começa aqui nesta terra. E eu quero falar algumas etapas ou estágios que nós passamos em nossa caminhada cristã. E eu digo isso, meus queridos, porque eu penso que a carreira que nos foi proposta pelo próprio Senhor, ela passa por alguns estágios de tempos durante a nossa peregrinação aqui nesta terra. E eu quero destacar 3 etapas ou 3 estágios desta caminhada ou da nossa vida cristã. Em primeiro lugar, eu destaco o início. É até óbvio, nós temos o início da nossa vida cristã, e o início da caminhada vem com a conversão, com a libertação, com a novidade de vida, com o primeiro amor. No início há aquela empolgação. No início as pessoas não se importam com as dificuldades do dia a dia. No início elas ficam ansiosas para trabalhar na seara, para servir, para repartir o pão.
participam com total disposição e vigor de todos os trabalhos, incluindo os trabalhos da igreja local. Faça chuva ou faça sol, elas não faltam. Contam os minutos para começar o culto e lamentam quando o culto termina. Não se importam em orar o tempo todo, e tampouco se importam em orar na frente de alguém em público. Fazem da Bíblia a sua leitura principal e não passam um dia sequer sem meditar na palavra de Deus. Elas estão sempre em sintonia com o pastor. Cada aprendizado é uma vitória. O desejo de crescer é evidente, é visível em sua vida. Elas vivem empolgadas com a novidade da caminhada, do início da vida cristã. Então esse é o primeiro estágio que eu considero nesta noite, o início, e a empolgação vem junto com o início da nossa caminhada. Mas com o passar do tempo, a empolgação ela começa a passar. Aliás, é senso comum que a empolgação em todas as áreas da vida do homem, ou na maioria das áreas, ela começa a passar com o tempo. Por exemplo, igual quando você compra um carro, seja ele novo, tirado na concessionária, ou seja, quando você compra um carro usado. Quando você adquire este carro, você fica ali admirando ele na sua garagem. Você fica limpando todo o carro, por dentro e por fora. Você confere o óleo, você confere o nível da água, você cuida do motor, você zela pela manutenção do carro. E aí se tiver um arranhãozinho, não é? Mas depois de algum tempo, essa empolgação ela vai passando. E aí você já começa a ficar 2, 3 meses sem lavar o carro. Você já não confere o nível do óleo, tão pouca água, e por aí vai. Não há mais aquele cuidado que havia no início. Então isso é uma característica, eu usei agora um exemplo, mas isso é uma característica comum do ser humano. Mas na vida espiritual não deveria ser assim, meus irmãos. E há alguns que já até se desculpam recitando um texto bíblico, que muitas vezes é dito fora do contexto, e aí eles dizem assim: é o final dos tempos. Já estava previsto que no final o amor de muitos se esfriaria, então não estou junto nessa. E aí as pessoas passam a se descuidarem do zelo, do amor das coisas do Senhor, e acabam se desanimando. Não é isso que o Senhor quer de nós. Não é isso que o Senhor quer de sua igreja, meus queridos. Mas como isso tem acontecido, Cristo nos instrui a voltar à prática do primeiro amor. O passar do tempo não pode murchar o seu zelo, não pode diminuir o seu amor, o seu compromisso com a obra do Senhor. O tempo pode até passar, como de fato passa, mas o amor e o zelo devem continuar, devem perseverar. Ou seja, mesmo que o tempo passe para mim e para você, e que no passar do tempo, mesmo que você veja coisas que você nunca achou que viesse a ver na sua caminhada cristã, mesmo que haja decepções até mesmo entre os seus irmãos em Cristo, entre os familiares ou em outras circunstâncias, mesmo que o mundo, mesmo que as pessoas, mesmo que a cultura, mesmo que o governo já não sejam mais os mesmos quando você iniciou a sua vida cristã, a sua caminhada cristã, nada, meus irmãos, nada em nenhuma circunstância vivida através do tempo deve atrapalhar o seu amor, a sua dedicação, o seu compromisso, a sua fidelidade, o seu zelo, o seu fervor e o seu amor com relação ao reino de Deus, à obra do Senhor. Em nome de Jesus, não deixe que nenhuma circunstância o impeça de avançar no reino de Deus e na sua caminhada cristã. Esteja sempre empolgado em trabalhar para o Senhor Deus,
Mesmo que os dias sejam maus, como são, e já também a palavra do Senhor diz que eles haveria de chegar este tempo como chegou. Mesmo assim, nós devemos ainda estar com o nosso coração prontos a servir ao Senhor com alegria. Mas como eu disse, há estágios ou etapas em nossa caminhada. E em segundo lugar, eu vejo um outro estágio da vida cristã, que é o meio do caminho, o meio da caminhada. Eu não quero desanimar você, mas é possível que no meio da sua caminhada cristã você venha atravessar pelo deserto. Ou seja, alguns gostam ou preferem até usar o termo tempestades da vida. Seguir a Jesus nas bênçãos, na calmaria, é muito bom, é muito gostoso, é até muito fácil. Mas agora eu lhe pergunto, e no tempo da provação? E quando este tempo chegar na sua vida, na sua caminhada cristã? Quando chegar o deserto, quando chegar a tempestade, quando você se achar nas cavernas da vida, como Davi, como o profeta Elias. Em nossa caminhada cristã, meus amigos, muitas vezes nós nos deparamos com o deserto, um tempo de provação, um tempo amargo que nós podemos passar, um tempo de renúncias mais acentuadas. Mas eu não quero dizer isso para desanimá-lo. Talvez você esteja começando agora a sua caminhada, a sua vida cristã, e eu não estou aqui para desencorajá-lo ou para desanimá-lo, mas eu quero expor algo que de fato pode acontecer durante a sua caminhada. Isso porque, meus queridos, há muitos falsos profetas que pregam somente o evangelho da facilidade, o evangelho do mar de rosas, e eles usam até algumas expressões como, por exemplo, venha para a minha igreja. Nem dizem venham para o Senhor, venham para a minha igreja, porque assim sendo, você vai estar isento, você vai estar livre de todos os problemas da sua vida. E não é bem assim. Mais uma vez eu repito que eu não quero desanimar você que talvez esteja começando agora. Os problemas, as provações, as adversidades poderão vir sim, mas agora, veja bem, o que muda é a sua visão, é o seu modo de agir diante delas. Veja o que diz aí o texto de João capítulo 16, verso 33, muito conhecido. A palavra do Senhor diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo que o mundo venha cair sobre a sua cabeça, que aliás esta é uma expressão que nós ouvimos muitas vezes por aí, o mundo está caindo sobre a minha cabeça. É assim que nós ouvimos quando a pessoa passa por alguma adversidade, por algum problema, pelo deserto. Mesmo que o mundo caia sobre a sua cabeça, meu querido irmão, você pode ter paz. E essa paz o mundo não entende, porque não é o mundo quem dá, não é o mundo quem tira. Esta paz, ela é de essência espiritual, é virtude do fruto do Espírito, eirene do grego, que ela é concedida no ato da conversão. Então ela vai além das circunstâncias daqui. Então, meu querido irmão, não fique desanimado, não fique inquieto, se no meio da sua caminhada cristã vier o deserto sobre a sua vida ou a tempestade. Tenha paz, tenha bom ânimo, porque Jesus não vai desampará-lo, Jesus não vai abandoná-lo. Você vai vencer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
E também, por mais difícil que seja o deserto ou a tempestade, ela tem o seu lado bom. Pode até soar estranho isto, como algo pode ser bom durante um sofrimento. Mas é num tempo difícil que nós passamos a ter mais experiências profundas com Deus. E quanto maior for a sua luta, maior será a tua vitória. Quem sabe até maior o seu galardão. Vai chegar o tempo de bênçãos, o tempo de receber o maná de Deus. Eu sei que é bem provável que o irmão já tenha passado pelo deserto. Talvez você tenha passado ou esteja atravessando em silêncio, porque há muitas pessoas que atravessam desertos, atravessam tempestades em silêncio. Talvez você esteja nesta situação. Como os irmãos já sabem, eu estou passando o maior deserto da minha vida. E o deserto não é confortável. Dói. Mas nós louvamos a Deus por passarmos pelo deserto. Porque no deserto nós temos experiências mais profundas com o Senhor. É no deserto, meus amigos, que Deus vai moldando a nossa vida. Deus vai aperfeiçoando a nossa fé. É no deserto que nós adquirimos mais experiências e, consequentemente, nos tornamos mais maduros em nossa vida, em nossa caminhada cristã. No deserto a gente pode sentir a doce e poderosa mão de Deus sobre o nosso coração. Como eu disse pela manhã, se cada um dos irmãos fosse aqui falar do que Deus já fez nos momentos mais difíceis da caminhada da sua vida, nós teríamos muitos testemunhos bonitos. Talvez muitos irmãos estariam emocionados. Aliás, quando muita gente tem a oportunidade de testemunhar algo que Deus fez na sua vida, muitas pessoas ficam emocionadas. Por quê? Porque o Espírito Santo vai movendo o coração, os sentimentos, em louvor a Deus pelo agir dele na sua vida, ou através da sua vida. E quem experimenta a ação poderosa de Deus nos momentos mais difíceis ou terríveis da vida, esta pessoa não tem como deixar de glorificar a Deus com júbilo e alegria. Por isso, muitas vezes, quando as pessoas vêm aqui testemunhar, as pessoas se emocionam, porque elas testificam algo vivido, e o Espírito Santo trabalhando, ou algo que trabalhou na vida desta pessoa, e ela acaba se emocionando, porque ela vai falar do agir de Deus na vida dela, porque ela experimentou. Então a vida cristã, meus irmãos, nos permite passar por todas estas coisas. Mas em todo tempo, em todo momento, Deus está conosco. A nossa esperança não está nas circunstâncias deste mundo. A palavra de Deus que nós lemos na devocional deste culto no início, no Salmo 46, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Seja no início da sua caminhada, seja no meio da sua caminhada, seja na calmaria, ou seja na tempestade, ou seja no deserto, Deus está presente, o Senhor está com você, Ele não irá lhe abandonar. Aqui tudo passa, mas quem está com Cristo permanece para sempre. Por isso a nossa esperança e a nossa fé estão firmadas no Senhor. Mas em terceiro lugar, eu quero concluir o terceiro estágio da vida cristã, que eu considero um tempo, é o legado. É um legado que muitos deixam. Quando são chamados para a eternidade. É o testemunho vivo daqueles que partiram, mas que continuam falando aos nossos
corações. Há muitas pessoas que já estão com Cristo, mas que são lembradas hoje por nós como exemplos de vida cristã. A não ser que você queira apagar o passado da sua vida, ou a história. Eu quero abrir um parênteses, eu até comentei isso na última quarta-feira, usando 2 textos de Isaías, do profeta Isaías, quando num texto a palavra de Deus diz para não lembrarmos do passado, e um pouco adiante, no mesmo texto, no mesmo livro, o texto sagrado diz para que nós lembremos do passado e das antiguidades. A Bíblia ela não entra em contradição. Isaías não entrou em contradição. A palavra de Deus nunca entrou em contradição. Mas nós temos que aprender a contextualizar, a fazer uma exegese para entendermos o contexto que aquilo está se referindo. Tal versículo está se referindo. E eu já dei um estudo aqui há alguns anos sobre isso, porque muitas vezes nós usamos alguns textos ou versículos isolados para falar: não viva do passado, não lembre do passado. Ou outros dizem: não olhe para o futuro, lembre-se do passado somente. Então nós temos que entender qual foi o contexto que o versículo está inserido, para que possamos entender. E nós temos a oportunidade de esclarecermos isso aqui na igreja. E quando eu trouxe alguns anos de estudo sobre isso, sobre o passado que não se contradiz, há alguns elementos que nós precisamos entender: o passado negativo e o passado positivo. O passado negativo, vou dar um exemplo rapidinho. Pode ser considerado algo que nós fizemos provenientes do nosso pecado. Essas coisas são jogadas no fundo do mar, são esquecidas. Mas há passados positivos que estes devem estar na nossa lembrança. Esses que os nossos pais nos ensinaram. Não removam os fatos antigos. E as lembranças boas, elas devem ser sim lembradas por cada um de nós, para que possamos glorificar Deus pelo que Ele fez. Porque se eu estou aqui, se você está aí hoje nesta oportunidade na igreja, se você tem a certeza da sua salvação, é porque no passado, de alguma forma, você escutou a palavra do Senhor. Alguém trouxe a palavra de Deus para você. Essas coisas são boas de serem lembradas. Então é nesse contexto que eu estou falando. Há esse estágio na vida cristã, um estágio de legado que muitos deixam. E eu espero, aliás, como seria bonito se no momento da nossa partida deste mundo nós tivéssemos a oportunidade, quem sabe até em pensamento, de dizer como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Muitas pessoas são lembradas assim. Muitas pessoas serão lembradas pelo seu exemplo em sua caminhada cristã, pelo legado de zelo, de compromisso, de amor com o reino de Deus. Concluindo, queridos irmãos, são muitos os desafios de seguir a Cristo em nossa caminhada. Que sejamos perseverantes na vida cristã, porque no final desta caminhada nós estaremos face a face com Jesus. Se você acha que a sua conversão foi a coisa mais importante, a melhor coisa que aconteceu na sua vida, glória a Deus por isso. Mas você pode ter certeza, meu querido irmão,
Que quando você partir deste mundo e você estiver face a face com Jesus, no melhor lugar que existe, com a melhor sensação que você nunca experimentou aqui nessa terra, será melhor ainda. Por isso, não perca o amor de viver o reino de Deus, porque seremos honrados pelo Senhor, pelo fato de estarmos eternamente com Ele em sua presença. O texto diz: se qualquer homem quer me servir, que venha e me siga. E aí é a vida cristã, começa a vida cristã. Pois os meus servos devem estar onde eu estou. Não há vida cristã sem o Senhor. E se me seguirem, o Pai os honrará. Vida cristã é andar com Deus. Vida cristã é seguir a Jesus. Vida cristã é ter compromisso com o Senhor, é viver com Ele e para Ele, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe. Amém.